Precisam os judeus crer em Jesus? No vídeo de hoje, um importante artigo publicado no jornal Mensageiro da Paz, em setembro de 1990, traduzido pelo missionário Laurence Onson. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Há 4.000 anos, Deus chamou um gentio de nome Abrão a deixar tudo e segui-lo. As nações do mundo, isto é, os gentios, haviam abandonado o culto a Deus, contudo, ele continuou a amá-las. Através de Abrão, nome mudado pelo Senhor para Abraão, Deus criou um outro povo que seria a luz no mundo e uma influência para a salvação dos povos. Alguns teólogos têm inventado uma aliança dupla. Segundo a sua teoria, os judeus não precisam crer no nome de Jesus para serem salvos. Basta que procurem salvação através da promessa de Deus a Abraão. Abraão cooperou com Deus e tornou-se o pai do povo judeu. Desde aquele tempo, Deus desejou que este povo especial o servisse e o amasse de todo o coração, de toda a força e de toda a mente. Somente assim poderiam cumprir a vontade divina. Através da história judaica, este povo teve que enfrentar muitos inimigos, tanto por dentro como por fora. Surgiram tiranos como Faraó e pecados como o bezerro de ouro. Tem sido perseguido muito duramente. A apostasia também se manifestou no meio dos israelitas. Contudo, Deus prometeu ajudá-los, como se lê em Jeremias 31, versículos do 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, e nem alguém a seu irmão, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus ratificou este concerto no seu próprio sangue ao morrer como o Cordeiro Pascal de Deus. O primeiro século presenciou um dos maiores avivamentos em 4.000 anos de história judaica. Nem todos os judeus aceitaram Jesus, mas centenas de milhares de judeus tornaram-se discípulos de Jesus. Apóstolos e pregadores judaicos levaram por toda parte a mensagem da salvação pela fé em Jesus, o Messias. Chamaram as ovelhas extraviadas do judaísmo a se arrependerem. Deus instruiu esses crentes judaicos a proclamarem a mesma mensagem aos gentios. Com a exceção de algumas figuras, por exemplo, Ruth de Moabe, os gentios, de modo geral, rejeitaram o Senhor desde o tempo da Torre de Babel. A mensagem da misericórdia e a verdade de Deus revelada em Jesus encontrou muita agitação por grandes multidões. Muitos se surpreenderam com isto, mas este foi o plano de Deus ao chamar Abraão e criar o povo judeu. Os apóstolos judaicos, fiéis à chamada de Deus para Israel, escreveram e comunicaram os escritos do novo concerto e assim deram o Novo Testamento ao mundo inteiro. No terceiro século, contudo, alguns começaram a ensinar que os judeus haviam sido completamente e eternamente amaldiçoados por Deus, portanto rejeitados pelo Senhor, e que a igreja havia tomado seu lugar. No Concílio de Nicéia, convocado no ano de 325 d.C., este ponto de vista ficou estabelecido como oficial da parte da Igreja
Isto criou uma hostilidade e perseguição aos judeus durante os 16 séculos e meio posteriores. Infelizmente, temos que dizer que esta opinião teológica ainda prevalece em muitas partes do mundo até hoje. Em reação a esta teologia de desprezo contra Israel, em certos lugares tem surgido o que chamam de concerto duplo teológico. Esta opinião mantém que os judeus não precisam crer em Jesus, mas podem ser salvos por crer pelo concerto entre Abraão e Deus. Dizem que amam os judeus e não querem pregar o evangelho de Jesus para eles, e também não querem que ninguém lhes transmita as boas novas. O resultado dessa maneira de agir é exatamente o mesmo do ensino divulgado pelo Concílio de Nicéia no ano de 325. O povo judeu fica privado do evangelho e da oportunidade de cooperar na evangelização do mundo. Deus já declarou que não revogou os dons e a chamada que confiou a Israel. Romanos 11, 29. Consequentemente, essa teoria está em choque com a Bíblia. O Novo Testamento declara que a promessa de Abraão é cumprida no Evangelho, na morte e na ressurreição de Jesus, o Messias, o Rei dos Judeus. Atos 3, 25 e 26, Romanos 4, do 1 ao 25, Gálatas 3, do 8 ao 29. Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. O Pai enviou Jesus, o Rei dos Judeus, a fim de redimir Israel. Em Mateus 15, 24, ele diz: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando um judeu, por nome Zaqueu, creu nele, disse-lhe o Senhor: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 9 e 10. Aqueles que ensinam o concerto duplo opinam que o povo judeu não necessita da expiação de Jesus e da nova aliança no seu sangue. Mas Jesus, quem inaugurou esta aliança com seus discípulos judeus. Deus havia dito a Israel que ele subsistiria à aliança da lei, a qual havia quebrado com uma nova aliança. Somente por meio desta nova aliança, Deus promete: lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31 e 34. Todos os apóstolos eram judeus. Será que estavam enganados em crer em Jesus? Será que estavam enganados em insistirem que seus conterrâneos também crescem em Jesus? Será que estavam enganados em proclamar ao povo judeu que Jesus era o único meio de salvação? Eram enganados? Será que Deus preparou outro meio de salvação para os judeus? A questão que enfrentou a igreja primitiva era: é o evangelho para quem não é judeu? Jesus, de sua livre vontade, foi crucificado e maldito para que o povo judeu pudesse crer nele e encontrar o perdão e a vida eterna. Pedro e João foram açoitados e até morreram a fim de obedecerem a Deus em levar o evangelho aos judeus. O amor que Paulo teve por seu Senhor o levou a dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1 e 21. Tudo o que ele desejou na vida presente era servir a Jesus, mas o morrer e estar eternamente com o Senhor era ainda melhor. Compreendendo o eterno propósito para com o povo judeu, Paulo declarou: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Romanos 9, do 1 ao 4. Assim vemos que Paulo tanto amou os israelitas que estava disposto a ser condenado por toda a eternidade se isto ganhasse o povo judeu para Jesus. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar
alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Como Paulo adquiriu este amor maior por seu povo descrente? Como adquiriu Moisés este mesmo amor que o levou a pedir a Deus que perdoasse o povo de Israel quando adorou o bezerro de ouro? Moisés se dispôs a ter seu nome apagado do livro da vida, uma vez que Deus não perdoasse o povo. De onde vem um amor tão profundo? Vem do Espírito Santo. Assim vemos que nenhum preço era elevado demais para Moisés e Paulo trazerem Israel, o primogênito filho, de volta a Deus. Êxodo 4, 22 e 23. Através da história temos tido pessoas que demonstraram amor pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, queriam agradecer os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas isto não podemos dizer dos que procuram negar o evangelho a este povo que trouxe o evangelho ao mundo. Os que promovem este concerto duplo estão combatendo o desejo do rei dos judeus, estão contrariando o plano de Deus para a redenção do mundo. Voltamos a perguntar se os judeus precisam crer em Jesus? Se não precisam crer em Jesus, então os que creem não precisam levar o evangelho aos judeus. Então, tanto Jesus como a igreja e o Novo Testamento estavam enganados. Se o povo a quem Jesus disse: "Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados", não precisam crer em Jesus, então ninguém precisa. João 8:24. A salvação do povo judeu é importante não somente para os judeus, como também é importante para o mundo todo. Jesus disse a Jerusalém: "Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor." Mateus 23:39. Leia Romanos 11, do 12 ao 25, para notar como a conversão de Israel está ligada à segunda vinda de Cristo. O grande apóstolo dos gentios, Paulo, entendeu esta conexão. Por isso, Paulo nos exorta a segui-lo como ele seguia ao Messias e estava disposto a perder a sua vida a fim de Israel ser salvo. Se Jesus é o Messias prometido a Israel, se a nova aliança no seu sangue é o que Deus prometeu à casa de Israel e à casa de Judá, se a salvação vem unicamente pelo nome de Jesus e nem por Abraão, neste caso é necessário que todo judeu creia em Jesus. A responsabilidade da igreja é levar o evangelho a todos os que não o têm. Diz o apóstolo Paulo: "Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada." Romanos 11, 30 e 31. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.